Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. Olha, ontem nós tivemos sessão da Câmara de Vereadores e um dos assuntos, vários assuntos foram discutidos, um dos assuntos é com relação à rodovia Norberto Brunato. Ontem nós anunciamos aqui que no final de semana tivemos aí a morte do Jonathan Gonçalves, né, empresário lá da cidade de Jaguaruna, e ele acabou se envolvendo num acidente, ele e a esposa, ali no São João, naquele trecho ali do São João, e acabou falecendo no local. A esposa dele, segundo informações, ainda está em estado grave no hospital. A gente não tem informação nesse momento, mas a informação que a gente tinha até ontem, no final da tarde. Bem, esse assunto ontem foi um dos discutidos na Câmara de Vereadores de Tubarão. Vários vereadores já vêm falando já há algum tempo sobre a situação da rodovia Norberto Brunato, mas ontem a vereadora Paula Anacleto levantou o assunto e também o Diego Goulart solicitaram que o governo do estado, porque ela é uma rodovia estadual, que o governo do estado interfira nessa questão o mais rápido possível, porque a situação da rodovia tem provocado muitos acidentes. E aí, eu conversei primeiro com o Diego Goulart para saber exatamente que tipo de providências eles estão solicitando. É um problema crônico, antigo, há muito tempo, muitas pessoas, muitos vereadores que passaram por aqui, gestores pediram isso, né? Inclusive, conversava hoje com o Miltinho, que pediu isso há 3 anos atrás, porque ela tem um fluxo alto de veículos, pesado, é uma rodovia Serra-Mar, né, que liga várias cidades aqui do nosso entorno, da Murel, e é uma rodovia que tem essa tendência, digamos assim, de uma circulação de alta velocidade. Então, uma rodovia nesse nível, nesse calibre, ainda mais agora com a Gil Medeiros ficando pronta, ela precisa ser bem sinalizada e com redutores de velocidade, porque o local é propício para alta velocidade. E aí, casos como o que aconteceu ontem, já aconteceram outras inúmeras vezes e a gente já perdeu inúmeras vidas. E como eu falei aqui na tribuna, eu tenho uma preocupação, trazendo para dentro da minha casa, que meu pai, ele transita diariamente, vai para o sítio, que é um sítio lá no quilômetro 60, e volta todo dia, finalzinho do dia. Então, assim, toda vida que há uma notícia dessa, meu coração quase sai pela boca, como diz o ditado. Então, assim, pensando nisso, né, não só eu, mas a vereadora Paula, o vereador Tchê também falou aqui, o vereador João Zabotti, e acredito que todos os vereadores aqui receberam essa demanda para que a gente vá aos órgãos competentes, ao governo do estado, à Secretaria de Infraestrutura, que é uma competência do estado, a rodovia, para que a gente viabilize uma forma de poder reduzir pelo menos a velocidade naquele local. Pois é, o que os vereadores estão pedindo? Que sejam colocados redutores de velocidade, principalmente ali próximo ao posto Amigão, fica numa curva onde tem uma reta, depois uma curva, segundo eles. E aí é um local perigoso. E também a sinalização. Eu perguntei ao vereador Diego se colocando esses redutores de velocidade e uma melhor sinalização se resolve o problema. Acredito que é suficiente, não posso, né, te garantir que evitaria qualquer tipo de acidente. Não, como eu falei, é uma rodovia que tem uma tendência a gerar velocidades mais altas, ultrapassagens perigosas, mas eu tenho certeza que limitaria muito a velocidade desses motoristas. Vai também da consciência de quem faz a utilização da rodovia, né? Porque a gente tem limites de velocidade estabelecidos e a gente precisa de orientação, literalmente, para quem trafega ali pela primeira vez, de sinalizações talvez ter esses pardais, esses radares, seria importante talvez colocar, porque isso de alguma forma causa um certo freio, as pessoas ficam com medo de levar multas e acaba tendo um pouco mais de zelo e cuidado, né? Infelizmente a rodovia é mal sinalizada e a gente precisa urgentemente tomar alguma providência. Nós não, porque não é competência do município, o vereador também não, mas o que nossa parte é fiscalizar e cobrar, e é o que nós estamos fazendo nesse momento. Olha, depende do governo do estado. Agora, o que os vereadores pretendem fazer nesse momento, até para solucionar esse problema de imediato? O que nós fizemos hoje, né? Junto com o vereador João Zabotti, a vereadora Paula, a gente está tentando uma solução caseira, porque a Secretaria de Estado da Infraestrutura tem pessoas aqui na região da Murel, então nós vamos tentar essa solução por aqui e usar os deputados, os nossos deputados estaduais, para que esse problema, se não for resolvido aqui, dessa solução caseira, a gente vai a Florianópolis conversar, se preciso for, com o governador.
Muito bem, acho que tem que fazer isso mesmo. Aliás, com relação a esse assunto, né, o Rinaldo, ontem nós tivemos o nosso ouvinte, o Rony Júnior, também havia mandado um texto, na verdade, reclamando a situação, né? Ele escreveu assim o seguinte aqui, ó: bom dia, venho por meio dessa mensagem expressar meu profundo descontentamento e preocupação com a situação crítica da rodovia C-390, especialmente no trecho nas proximidades do posto Amigão. Ele falou que tem sido recorrente o registro de acidentes no local, alguns inclusive com vítimas fatais. O motivo principal, ao que tudo indica, é a falta de sinalização adequada e também de dispositivos que promovam a redução de velocidade. Muitos motoristas, ao tentarem cruzar a pista para acessar as ruas secundárias, o fazem sem a devida segurança, justamente por não haver sinalização, que oriente a parada no acostamento ou mesmo um redutor de velocidade que previna situações de risco. Ele ainda falou o seguinte: é inadmissível que vidas continuem sendo perdidas por falta de medidas simples e eficazes. A ausência de um quebra-molas ou de uma lombada eletrônica na reta em frente ao posto Amigão é um exemplo claro de negligência. O tráfego intenso e a alta velocidade nesse ponto tornam a travessia extremamente perigosa para qualquer cidadão. Ele falou o seguinte: peço para a pessoa da Rádio Jovem Pan que leve esse assunto ao ar e ajude a pressionar os órgãos responsáveis, como o DEINFRA, o governo do estado de Santa Catarina, para que tomem providências urgentes. Estamos falando de vidas humanas e a prevenção é sempre o melhor caminho, falou aqui o Rony Júnior, que é morador da região. Obrigado, Rony. Esse assunto então foi bastante debatido. O vereador Tchê ontem se pronunciou, o vereador João Zabotti se pronunciou a respeito, o vereador Maurício da Silva, a maioria dos vereadores se pronunciaram. Tem que haver agora uma união dos vereadores o mais rápido possível para que o governo faça esse trabalho. Ontem à noite mesmo, eu consegui o telefone do Miro. O Miro é responsável pelo DEINFRA, aqui na cidade de Tubarão. Já encaminhei ao Miro, inclusive, o texto que o Rony mandou pra gente. Já falei para ele que o assunto foi levantado ontem à noite também da Câmara de Vereadores. E aí, hoje, ele prometeu verificar a situação e dar um posicionamento, o que é que vai ser feito, o que é que pode ser feito. Então, hoje vou aguardar esse retorno do Miro, que é responsável pelo DEINFRA. E, claro, amanhã a gente traz para o nosso ouvinte que realmente é uma situação bastante preocupante.